Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Então, uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Em seguida, eu quero juntamente com você fazer um grande clamor, uma oração aqui poderosa para trazer restauração, bênçãos de Deus, para que o Senhor possa operar maravilhas na sua casa, na sua família, em todos os seus caminhos. A palavra de Deus está escrita lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 2. Antes de eu ler aqui a passagem bíblica, trazer aqui uma mensagem, quero pedir para você, se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal, é gratuito, faça parte desta corrente de oração que nós aqui, meus irmãos, temos trazido diariamente. Isso mesmo. E você também pode ser um semeador, se assim você desejar, o Espírito Santo tocar no seu coração desta obra, deste ministério. Na descrição do vídeo você vai encontrar os meios aí, onde você pode estar fazendo a sua doação, se assim você desejar. A palavra de Deus, meus irmãos, em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 2, traz aqui, meus irmãos, um ensino muito importante para as nossas vidas. Muito importante. A nação de Israel, meus irmãos, estava vivendo um momento muito difícil. Isso mesmo. Um momento difícil, onde eles, meus irmãos, tinham se desviado, da fidelidade que eles tinham e no culto, na adoração e no serviço prestado ao Senhor. Aqueles, meus irmãos, que deveriam exortar, ensinar, isso mesmo, eles, em algum momento, meus irmãos, erraram. Começa, meus irmãos, aqui, pelos próprios sacerdotes. Aqui nessa passagem aqui, meus irmãos, foi logo após a morte, isso mesmo, de Eli, que era, meus irmãos, um sacerdote importante, isso mesmo, em Israel, e os seus filhos, isso mesmo. Eli, meus irmãos, era o sacerdote do povo, e os seus filhos também. Só que os filhos de Eli, meus irmãos, não tinham nenhum compromisso com o santuário, nenhum compromisso, meus irmãos, com as coisas sagradas do Senhor. Eles, meus irmãos, terminaram, meus irmãos, sendo mortos, como também o próprio Eli. E ali, meus irmãos, o povo estava vivendo em uma situação, meus irmãos, sem direção espiritual. Isso mesmo. Desvio espiritual, sem, meus irmãos, uma direção, isso mesmo, de sacerdotes para eles. Não que Deus, meus irmãos, não quisesse. Esta não era a vontade de Deus. Esta era a realidade que eles estavam vivendo, por terem, meus irmãos, em algum momento desobedecido a palavra, desobedecido à vontade de Deus. Olha que situação aqui. Mas eu estou trazendo aqui, meus irmãos, apenas um relato, um resumo aqui, para que você possa compreender a palavra, a direção de Deus para a sua vida. O que Deus ele quer falar comigo esta noite? O que Deus quer falar comigo neste momento? O que o Senhor ele tem a me ensinar, a me exortar, trazer para mim neste momento?
E após, meus irmãos, a morte de Eli, a morte dos seus filhos, após, meus irmãos, o Senhor ter limpado, meus irmãos, o altar que estava contaminado, meus irmãos, ali em Israel, a arca da aliança, meus irmãos, foi levada, isso mesmo, pelos filisteus. E ali passa 7 meses. Lá, meus irmãos, na tenda dos filisteus. Os filisteus, meus irmãos, eles prestavam culto, não era a Deus, o Deus Todo-Poderoso. O Deus dos filisteus era Dagon, isso mesmo. Era uma abominação. Não era o Deus Todo-Poderoso. Eles, meus irmãos, tinham como Deus um ídolo chamado Dagon, isso mesmo, que era abominação. Mas quando a arca do Senhor, o que era a arca do Senhor? Era uma arca, meus irmãos, feita de madeira, coberta, meus irmãos, e cingida por ouro puro batido, onde a sua tampa, meus irmãos, havia anjos, querubins, isso mesmo. E nesta arca, como uma caixa de madeira, representava a presença de Deus no meio de Israel, que era o povo de Deus. Esta arca representava a presença de Deus, era santa, deveria ser tratada com santidade. Onde a arca se encontrava, havia santidade. Como também, meus irmãos, havia manifestação do poder de Deus, e a própria arca, que era a presença de Deus, exigia santidade, exigia, meus irmãos, que tratassem isso mesmo, com muito temor, pureza. A arca que representava, que é o próprio Deus ali, meus irmãos, representando, estando representado naquela arca, no meio do seu povo. Como, meus irmãos, os sacerdotes tinham pecado, isso mesmo, tinham se desviado dos caminhos do Senhor, começando por Eli, os filhos de Eli, e Eli não repreendeu, não exortou os seus filhos, terminou, meus irmãos, a morte dos filhos de Eli, a morte de Eli, e a arca, meus irmãos, sendo levada pelos filisteus, e Israel, que era o povo, sendo derrotados e vencidos pelos inimigos filisteus. Alguém diz assim, mas por que Israel foi derrotado? Porque, meus irmãos, quem dava a vitória era Deus. Como, meus irmãos, não havia reverência, temor, santidade, não havia cuidado e nem zelo com a arca, com a santidade de Deus entre eles, não havia temor, isso mesmo, com Deus Todo-Poderoso, aqueles ali, meus irmãos, deveriam servir, ali, meus irmãos, trouxe isso mesmo, e levou eles, meus irmãos, a uma derrota diante dos seus inimigos, que eram os filisteus. Isso mesmo. E os filisteus, meus irmãos, levam a arca da aliança para as tendas deles, isso mesmo. Não só venceram Israel, isso mesmo, mas isso também culminou em que? Na morte dos sacerdotes, que estavam ali, meus irmãos, trazendo isso mesmo, o pecado para aquele povo, e também, meus irmãos, era o meio, isso mesmo, que estava trazendo a contaminação para o povo, aqueles que deveriam exortar, eles mesmos que estavam, meus irmãos, levando o pecado, isso mesmo, para o altar, para o povo. E assim, meus irmãos, culminou na derrota de Israel, mas também na morte desses sacerdotes que aqui estavam pecando, isso mesmo, contra o Senhor, estavam num grande pecado, não havia temor nem fidelidade deles, mas havia, meus irmãos, um desvio totalmente em todos os sentidos, moral, ético, em tudo que você possa imaginar, não havia temor e nem reverência, levando assim uma derrota
para todo o povo de Israel, a morte dos filhos de Eli. Eli, quando soube, morto, e em seguida, meus irmãos, a arca da aliança sendo levada, isso mesmo, pelos inimigos. E a arca era, meus irmãos, o que garantia a bênção de Deus no meio de Israel. A arca é o que representava a presença de Deus no meio da nação de Israel. E agora os inimigos levam a arca da aliança. Mas nós aprendemos, meus irmãos, algo aqui interessante. Deus, meus irmãos, ele é independente. Ele não precisa de homens para ele mesmo se defender-se. Os filisteus levam a arca da aliança para, meus irmãos, tanto se promoverem, dizendo: vencemos Israel, isso, e ainda levamos isso mesmo, a arca do Deus, entre eles, né, na mente deles, o Deus deles, nós também levamos isso mesmo. A garantia que eles tinham, eles perderam agora. E isso eram os filisteus pensando, né, que tinham o quê? Os filisteus, na mente deles, tinham vencido Israel e ainda tinham levado a arca do Deus de Israel para eles. Mas os filisteus não sabiam, meus irmãos, o que lhes esperava. Isso mesmo. Porque quando a arca da aliança entra, isso mesmo, nas tendas dos filisteus, meus irmãos, a desgraça começa a entrar no meio deles. Porque eles não sabiam com que eles estavam mexendo. Eles, meus irmãos, derrotaram Israel. Isso, porque Israel era o povo de Deus, mas tinha abandonado ao Deus Todo-Poderoso. Eles, meus irmãos, viram a morte dos sacerdotes, mas porque os sacerdotes, meus irmãos, tinham abandonado a fidelidade, a santidade, o compromisso com o altar santo e sagrado do Senhor. Eles tinham derrotado muitos, israelitas. Mas, meus irmãos, eles não sabiam com o Deus que eles estavam mexendo, que era o Deus Todo-Poderoso, levando a arca da aliança, que representava, meus irmãos, a aliança de Deus entre Israel, isso mesmo, e o próprio Deus. Eles não sabiam que naquela arca havia, meus irmãos, fogo, poder, santidade, aleluia. E quando os filisteus levam aquela arca, culmina, meus irmãos, em uma desgraça entre eles. Doenças, pragas, pestes, mortes entre os filisteus. Uma grande praga se prolongou-se entre o povo filisteu, isso mesmo. Doenças e tudo que você possa imaginar de desgraça entrou no meio deles. E eles não sabiam o que estava culminando aquilo entre eles. Mas, meus irmãos, porque eles tinham levado o santo, o sagrado, para, meus irmãos, uma terra onde, meus irmãos, ali não prestavam culto e nem tinha temor e reverência ao Deus Todo-Poderoso. Passando 7 meses, meus irmãos, a arca da aliança, na terra dos filisteus, eles vendo, meus irmãos, que iriam ser dizimados e destruídos totalmente por pragas, pestes, desgraça entre eles, por haverem, meus irmãos, levado a arca da aliança santa, isso mesmo, que tinha, meus irmãos, representava a presença do Deus Todo-Poderoso para o meio, isso, de um povo idólatra, pecaminoso, isso mesmo. Um povo, meus irmãos, que servia a abominações. Colocaram a arca da aliança dentro de uma tenda, junto a Dagon, que era o Deus e a abominação que eles serviam. Eles viram o Deus deles, o Dagon deles, ser quebrado, isso mesmo, diante da arca da aliança. Quando eles entraram lá dentro da tenda, Dagon estava prostrado, caído no chão. A estátua de Dagon caída no chão, o pescoço rolado, isso mesmo, as mãos roladas. E quem tinha feito isto? O poder de Deus, porque, meus irmãos, não há divindade, não há, meus irmãos, ídolos,
não há abominação, não há nada que resista à grandeza, ao poder, à santidade do Deus Todo-Poderoso. Os filisteus, meus irmãos, estavam sendo dizimados. Não só tiveram, meus irmãos, o ídolo deles, meus irmãos, ruído diante da arca da aliança, como também, meus irmãos, eles tiveram, meus irmãos, e foram feridos por pragas, por pestes. Eles viram o seu povo ser morto, dizimado e ferido com grandes pragas durante esses 7 meses que ali a arca da aliança estava, meus irmãos, na terra dos filisteus. E assim, meus irmãos, os filisteus resolvem devolver a arca da aliança. Devolver a arca da aliança para o lugar, meus irmãos, que não deveria ser tirada. Embora Israel tivesse pecado, mas, meus irmãos, os filisteus cometeram um grande erro em ter roubado, tomado a arca da aliança de Israel e levado, meus irmãos, para a terra deles. E agora, meus irmãos, quando a arca da aliança é levada de volta, é levada, meus irmãos, esta arca e colocada, meus irmãos, agora entre o povo de Israel. Isso mesmo. Colocada entre o povo de Israel. Escolhe, meus irmãos, no versículo 1 diz, do capítulo 7, então vieram os filhos de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardassem a arca do Senhor. Quando, meus irmãos, os filisteus trazem isso mesmo e devolvem a arca da aliança de volta a Israel, os homens, meus irmãos, que ali estavam, isso mesmo, pegam esta arca da aliança, colocam, meus irmãos, na casa de um homem chamado Abinadab, isso mesmo, das tribos de Israel, e ali, meus irmãos, guardam aquela arca, isso mesmo, que representava a santidade, o poder de Deus, o livramento de Deus, a bênção de Deus para o meio daquele povo. E Abinadab, meus irmãos, simplesmente pega a arca e põe num lugar lá e guarda. Isso mesmo. Teve um cuidado em guardar? Teve. Mas, meus irmãos, Abinadab, meus irmãos, não deu o devido valor, cuidado, santidade à arca da aliança. E o que era a arca da aliança entre Israel? Era a santidade, era o temor, era a pureza que eles tinham e deveriam ter com Deus por meio daquela arca. Isso mesmo, por meio daquela arca. Tinha sido estabelecido por Deus. Tinha sido estabelecido por Deus. Hoje a nossa aliança não está, meus irmãos, na arca de Israel, isso mesmo, do Velho Testamento. A nossa aliança hoje, ela foi, meus irmãos, consumada pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. A nossa aliança com Deus, hoje, é pelo seu Filho Jesus. Isso mesmo. A preeminência da nossa aliança é, meus irmãos, o Espírito de Deus morando e habitando, não, meus irmãos, na arca como habitava no passado, mas hoje é habitando dentro de mim e dentro de você. E se nós, meus irmãos, não tratar a santidade, a presença de Deus com devido valor, se nós, meus irmãos, não trouxer o zelo da santidade de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos caminhos, meus irmãos, nós estaremos perdendo as bênçãos de Deus. Nós estaremos, meus irmãos, enterrando isso mesmo, aquilo que é poderoso para nos guardar, nos ajudar, nos abençoar, isso mesmo. Nós estaremos, meus irmãos, perdendo o que Deus ele tem para fazer nas nossas vidas. Não há, meus irmãos, salvação, não há, meus irmãos, livramento, não há manifestação do poder de Deus, se não houver, meus irmãos, temor, reverência e santidade para o que é santo de Deus habitando dentro das nossas vidas. A manifestação, o zelo de Deus, o cuidado de Deus para mim, para com você,
está na nossa aliança com Jesus Cristo e na nossa santidade, no nosso temor que nós iremos ter com Ele todos os dias da nossa vida. E assim, meus irmãos, a arca passou 20 anos na casa de Abinadab. Mas nada, meus irmãos, resolveu isso mesmo. O povo, meus irmãos, lá, continuou, meus irmãos, sofrendo isso mesmo. Continuaram, meus irmãos, sendo derrotados pelos inimigos. E alguém diz assim, mas como que pode? A arca foi tão poderosa na terra dos filisteus. Por que não foi poderosa? Isso mesmo, entre Israel e o povo de Israel, já que ela representava a aliança entre Israel e Deus. E porque a própria arca, ela mesma, trouxe um grande castigo para os inimigos. Aí está o segredo. Deus, meus irmãos, Ele não depende de ninguém, isso mesmo. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. O Senhor, meus irmãos, Ele não precisa, isso mesmo, de ninguém para Ele defender a sua glória, isso mesmo. Ele não depende, meus irmãos, de mim, nem de ninguém, isso mesmo. Nós é quem precisamos e necessitamos dEle. Para isto Ele se manifestou, enviando o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Ele mesmo se defendeu-se na terra dos filisteus. Os filisteus foram feridos simplesmente pela arca que está lá. Isso mesmo. Quando eles, os filisteus, devolvem a arca, não devolveu bênção para Israel. Mas também, meus irmãos, o Senhor ficou neutro. A arca ficou neutra. Israel, meus irmãos, não recebeu bênção. Mas por quê? Se a arca representava a aliança de Deus com aquele povo de Israel, porque não havia o devido zelo, cuidado, temor e reverência com aquela arca que ali habitava. Olhe bem, quando há, meus irmãos, o devido valor, zelo, santidade, pureza, com aquilo que nós recebemos de Deus, quando você faz uma aliança, aceita Jesus Cristo na sua vida, e você entende e compreende do zelo, da aliança que você tem com Ele, que agora é preciso que você, isso mesmo, busque a obediência, santidade, o temor em todos os seus caminhos, que agora você está servindo a um Deus santo. Você agora está servindo a um Deus santo, puro, isso mesmo. E Ele quer que de nós venhamos, meus irmãos, ser santos como Ele, isso mesmo. Para isto Jesus, Ele veio, para nos perdoar, nos libertar, para, meus irmãos, nos dar direito à salvação, e para, meus irmãos, que nós possamos nos santificar e agora ser santos como Ele é, para que nós possamos receber o Espírito Santo, isso mesmo, o maior bem, patrimônio que alguém possa ter, o Espírito de Deus morando dentro de você. E o Espírito, já se diz, né? O Espírito Santo é santo, é santo, é santo. E essa santidade tem que habitar dentro de mim. A maior, meus irmãos, a maior testificação do Espírito na vida de uma pessoa é a santidade. Santidade em tudo, isso mesmo. É a santidade em tudo na nossa vida. É o zelo, é o temor. É o temor, é o zelo ao Deus Todo-Poderoso, é o zelo à palavra, é a obediência, é a reverência, é o medo, isso mesmo. O medo aqui é o temor, isso mesmo. Em servir ao Senhor com excelência. Não é tratar as coisas do Senhor de qualquer forma. Quando, meus irmãos, os filisteus devolvem a arca da aliança, ela passa 20 anos na casa de Abinadab. Mas, meus irmãos, o que deveria ser bênção para Israel agora, já que a arca estava na casa de um deles, não trouxe bênção. Mas também, meus irmãos, o Senhor não se manifestou em nenhuma forma. Ela ficou ali guardada. Israel continuou do mesmo jeito. Isso mesmo. Continuou, meus irmãos, vivendo do mesmo jeito.
Entre eles, meus irmãos, eles criam em Deus, mas habitava ídolos no meio deles ainda. Entre eles, meus irmãos, eles tinham o Deus de Israel como Deus deles, mas não havia santidade, nem temor, nem reverência, nem obediência aos mandamentos e às escrituras que Deus tinha colocado para eles. Abinadab, que era o qual tinha recebido a arca do Senhor na sua própria casa, também não deu devido valor à arca, que representava, meus irmãos, a aliança de Deus com eles e com aquele. E assim passou-se, meus irmãos, 20 anos. 20 anos. Mas o que Deus queria, meus irmãos, era que eles se voltassem verdadeiramente para o Senhor e dessem o devido valor, meus irmãos, que o Senhor realmente merece. Isso mesmo. No versículo 2 do capítulo 7 de 1 Samuel, traz aqui, meus irmãos, agora um grande confronto entre Israel e os filisteus. Embora os filisteus tivessem devolvido a arca, mas os filisteus sempre foram inimigos de Israel. Sempre foram inimigos. E agora, meus irmãos, estava prestes Israel a entrar em um grande confronto. E agora, meus irmãos, estava prestes Israel a entrar em um grande confronto. Isso mesmo. Contra os filisteus. E olha o que diz aqui, ó. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. E a arca, meus irmãos, passou 20 anos na casa, meus irmãos, de Abinadab. Isso, 20 anos. E eles estavam agora prestes a entrar em um grande confronto contra os filisteus. Mas cadê a segurança que eles tinham no Deus de Israel? Isso mesmo. Não é que Deus, meus irmãos, tivesse se ausentado ou tivesse, meus irmãos, abandonado eles. Mas era, meus irmãos, porque eles tinham abandonado ao Senhor. Eles, meus irmãos, não tinham dado o devido valor à santidade, ao zelo que Deus tinha colocado com eles. Inclusive, naquela arca, que representava a aliança entre aquele povo e o Deus Todo-Poderoso. Se nós, meus irmãos, não dermos o devido valor ao sacrifício de Jesus Cristo, que, meus irmãos, a aliança que nós temos hoje com Deus, não é a aliança do homem por conta própria com Deus. Se o homem não aceitar Jesus Cristo, se o homem não aceitar Cristo como único mediador entre ele e o Deus Todo-Poderoso, ele não pode se aproximar-se de Deus por conta própria, por justiça própria. Se não houver arrependimento do homem, isso mesmo, e se colocasse diante de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu, derramou o seu sangue, para, meus irmãos, nos colocar agora no Santo dos Santos. Não há outro meio, outra forma. O único meio é pela aliança, pelo sangue de Cristo. Se você não der o devido valor, se você não se colocasse diante de Jesus Cristo, se você não tratar esta aliança com santidade, pelo Espírito de Deus que desce sobre a sua vida, no momento que você aceita Cristo, você vai se tornar, meus irmãos, isso mesmo, fraco na sua caminhada. Você não vai conseguir vencer os obstáculos. Você não vai conseguir alcançar o reino de Deus por conta própria, nem vencer este mundo por conta própria, nem vencer os obstáculos, as situações difíceis por conta própria. É por meio de Jesus Cristo. É por meio de Cristo. É por meio de Cristo que nós acessamos o Santo dos Santos. É por meio de Cristo, isso mesmo, que nós temos uma aliança eterna com Deus Todo-Poderoso. É por meio dele que nós recebemos a preeminência do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É por meio dele que nós vencemos os obstáculos.
vencemos as lutas. É por meio dele que nós temos ousadia, poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, que é o próprio Satanás e os seus demônios. É por meio de Jesus Cristo que nós vencemos isso mesmo, o inferno. Nós vencemos a morte, nós vencemos este mundo, vencemos o pecado e alcançamos, meus irmãos, a promessa eterna de Deus para as nossas vidas. E aqui, meus irmãos, estava prestes Israel a entrar em um grande confronto contra os seus inimigos, que eram os filisteus. Mas a arca estava na casa de Abinadab, e já fazia, meus irmãos, 20 anos. Não havia manifestação de Deus. Por que não havia, pastor? Não era porque Deus não tinha aliança, porque Deus tinha aliança com eles, mas era porque eles tinham abandonado a aliança. Se você pergunta e você olha para o mundo e diz por que o mundo está sofrendo tanto, não é porque Deus não tem aliança com este povo, é porque este povo, meus irmãos, despreza todos os dias a aliança que Deus fez com ele, é desprezando o sangue, é desprezando o sacrifício, é desprezando a cruz de Cristo. Mas se aquele que me ouve agora aceitar Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados, ele te perdoa agora, ele renova a aliança com você agora, e agora ele te faz mais do que vencedor. Você não vai ser escravo dos filisteus, você não vai ser escravo e oprimido deste mundo. O Deus que enviou o seu Filho, ele garante a vitória para você, ele garante a vitória para você, ele garante que o inimigo não terá poder sobre a sua vida, ele garante isso mesmo, pelo seu Filho Jesus Cristo, pelo sangue que foi derramado, que você é limpo, que você é sarado, que você é perdoado, que você tem uma promessa eterna, que ele tem algo grandioso para a sua vida. E agora você pode tomar essa atitude na sua vida, se rendendo para Jesus Cristo, entregando o seu coração e dizendo: eu quero esta aliança pelo sangue de Jesus, dizendo: eu sou um pecador, mas eu quero esta aliança, eu quero esta promessa. Eu quero esta promessa. É você saber que no momento que você aceita Jesus Cristo, não importa a situação, não importa onde você se encontra, mas agora, meus irmãos, há um Deus que vai te tirar da lama, do pecado, que vai perdoar os seus pecados, que vai transformar a sua vida. Vai transformar a sua vida. No versículo 3, meus irmãos, o povo estava triste, dizendo: o que vai ser de nós agora? Nós temos um confronto, os filisteus vêm batalhar contra nós, e o que nós iremos fazer? O que nós iremos fazer? O que nós iremos fazer? Então, falou Samuel a toda a casa de Israel. Quem era Samuel? Samuel, meus irmãos, agora era juiz e sacerdote deste povo, um jovem que Deus levantou para que, meus irmãos, pudesse trazer a santidade de volta para aquele povo. Isso, exortar e chamar aquele povo ao arrependimento novamente. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração, olhe bem, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, olhe bem, vos converterdes a quem? Ao Senhor. Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. O que Moisés, meus irmãos, trouxe agora para este povo? Moisés diz: olha, os inimigos vêm aí, os filisteus vêm aí, são os vossos inimigos ferozes. Isso mesmo. Mas se agora vocês se converterem de todo o vosso coração, mas se agora se converterem vós de todos os vossos corações, vos converterdes ao Senhor, e tirar dentre vós os deuses. Não tinha como, meus irmãos, servir a Deus
e ter ídolos no meio deles. Não tem como, meus irmãos, eu entregar a minha vida para Jesus Cristo e eu, meus irmãos, aceitar entregar minha vida para Jesus Cristo, servir ao único Deus e eu, meus irmãos, permitir que as coisas deste mundo, os deuses deste mundo, os ídolos deste mundo, continuem ainda fazendo parte da minha vida. O primeiro passo de arrependimento, de convertimento e de entrega a Jesus Cristo é decisão, atitude, jogar fora tudo aquilo que é abominação a Deus. É abandonar, meus irmãos, aquilo que não faz parte do propósito da caminhada com Deus. Não preciso dizer o que é, isso mesmo. O Espírito revela ao seu coração tudo aquilo que não faz parte do propósito de Deus na sua vida. Tudo aquilo que não faz parte da promessa de Deus na sua vida. O profeta Samuel se levanta e diz: se vocês se converterem de todo o vosso coração ao Senhor, isso mesmo, de todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, e tirar dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparar o vosso coração ao Senhor. Isso mesmo. Convertimento, entrega, aliança, tirar aquilo que não faz parte da caminhada com Deus e preparar o coração. Isso mesmo, preparar. Porque quando nós preparamos o nosso coração, nós aceitamos Jesus Cristo, nós tiramos aquilo que não agrada a Deus, nós preparamos o nosso santuário, que é a nossa vida, é o nosso corpo, é o nosso coração, para que nós possamos receber, meus irmãos, a presença, o Espírito de Deus agora dentro de quem? Dentro de nós. Preparai o vosso coração ao Senhor e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. E vos livrará das mãos dos filisteus. E a ordem do profeta aqui, Samuel, foi o quê? E o Senhor vos livrará das mãos dos filisteus. Quer ser livre dos filisteus? Quer ser livre dos filisteus que têm te aprisionado? Isso mesmo. Diz que tem te escravizado. Diz que tem aí te oprimido, te levado à miséria, à desgraça, à doença. Abandone isso aí agora. Isso mesmo. Abandone agora, faça uma aliança com Jesus Cristo. Faça uma aliança com Deus Todo-Poderoso, pelo seu Filho Jesus Cristo, pelo o sacrifício que foi feito por meio de Cristo. Ele é o mediador, Ele é a aliança entre o homem e Deus, entre mim e você. Ninguém pode chegar a Deus se não for por meio de Cristo. Ele é quem nos perdoa, Ele é quem nos limpa, Ele é quem nos purifica, Ele é quem nos aproxima de Deus. Mas quando, meus irmãos, há arrependimento, e nós, meus irmãos, tiramos aquilo que não agrada ao Senhor. Então os filhos de Israel tomaram uma atitude agora profunda. Tiraram dentre si os Baalins, eram os ídolos, isso mesmo. Tiraram entre eles os astarotes, os ídolos que contaminavam, que levavam eles à idolatria, à imoralidade, aos pecados, que afastou a presença de Deus deles. E serviram ao Senhor. Serviram ao Senhor. Sirva a Deus hoje. Isso. Sirva a Deus hoje. Aleluia. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E aquele povo, meus irmãos, se juntou-se em uma só fé, em um só propósito. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor,
e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. E aquele povo, meus irmãos, venceu os seus inimigos. Mas eles, meus irmãos, se colocaram diante de Deus, se arrependeram, voltaram à aliança, lembraram da aliança que eles tinham. Isso. Abandonaram e jogaram fora os ídolos, se consagraram, jejuaram e buscaram agora ao Senhor. Buscaram ser limpos e transformados do pecado que eles tinham cometido diante de Deus. Jesus pode fazer algo na sua vida. Eu não sei quem vai me ouvir essa mensagem, essa pregação até o final. Mas se você crê agora, Jesus Cristo te salva, te liberta, te cura, te liberta, opera milagres, maravilhas na sua vida. Ele tira você desse fundo, desse poço, desse buraco que você está vivendo, dessa escravidão. Ele te resgata, ele te livra agora. Isso mesmo. Ele remove a doença, ele remove a dor, a inflamação. Ele tira você desta perseguição, ele tira você desta opressão que você tem vivido. Aceita Jesus Cristo como mediador entre você e o Deus Todo-Poderoso. Seja livre, seja perdoado agora. E deixe que o Senhor governe a sua vida. Jogue fora aquilo que não agrada, aquilo que Deus não faz parte agora do propósito de Deus para a sua vida. É atitude, é decisão. A fé não é o olhar, o que eu vou perder, não é o olhar, não está... É você saber que o Deus da sua vida agora é aquele que te chama para viver uma nova história. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar por você. Para que a mão poderosa de Deus possa agora tocar na sua vida. E a obra maravilhosa do Espírito possa agir na sua vida agora. Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu Pai. Eu oro agora por esta vida que me alcança, Senhor. Que está sendo alcançado agora, Senhor. Está sendo alcançado por Ti, Pai. Pelo Teu Espírito. Meu Deus, Pai. Toca agora, Senhor, nesta casa, nesta família. Neste homem, nesta mulher, neste jovem. Neste senhor, esta senhora. Esta ovelhinha, Pai. Me ouve, Pai. Não importa o lugar, Pai. Ou a situação que ela está vivendo. Tu és o Deus que perdoa, que sara, que resgata, que livra, que liberta, que cura, que sara, que dá vida. Ó Deus eterno, Labara canta, Súbia canta, Rexile canta. Toca agora, Espírito Santo, nesta vida. Liberta cativos e oprimidos. Que pessoas sejam tocadas, curadas, libertas, restauradas. Vidas sejam alcançadas agora. Ó Espírito Santo, liberta esta pessoa agora, Senhor. Liberta, Senhor. Cura, restaura. Restaura vidas, Pai. Tira esta pessoa desta dor, desta aflição. Perdoa os pecados, Senhor. Sara esta terra, Senhor. Sara e resgata, Pai, esta pessoa que está aflita, oprimida, doente, cansada. Os filisteus, Pai, tinha vencido e vinha prevalecendo sobre a vida dela até agora. Porque a partir de agora os filisteus são derrotados. Os inimigos caem por terra. E a cura, a saúde, reina. O milagre, a transformação reina agora na vida desta pessoa. Ô Espírito Santo, toca agora nesta casa, nesta família. Restaura o lar, o casamento. Restaura a vida espiritual, emocional, sentimental, econômica da vitória desta pessoa. Faz com que os filisteus caiam por terra. Resgata esta vida, perdoa os pecados. Liberta, transforma de todo o mal, Pai. Que essa pessoa seja agora uma nova criatura. E que o Teu nome seja exaltado, glorificado agora, Pai, através da vida desta pessoa. Pai, eu oro, Pai, e eu apresento a vida desta pessoa agora a Ti, Senhor. Meu Deus, Pai, toca agora, Espírito Santo. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, Pai. Aleluia, aleluia. Diga: eu creio, eu acredito.
receba a bênção, o milagre, a cura, a saúde. Seja salvo, liberto agora, pelo sangue de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo.